Obrigada, Cris, pelas palavras. Nossa, é uma honra gigante estar aqui com vocês essa noite. Uma saudade enorme, uma responsabilidade de estar na frente de tantas lideranças aí, tentando compartilhar um pouquinho daquilo que a gente aprende no decorrer do percurso desse nosso negócio que é tão maravilhoso. Na verdade, eu aprendi a aprender. Eu aprendi a aprender coisas poderosas que eu jamais teria aprendido na minha vida normal. E aí agradeço aí o convite, agradeço, Cris, pelas palavras, e que eu tenho um desejo muito, muito sincero de poder contribuir hoje à noite, tocar a alma e o coração aí de todo mundo, porque o que eu trouxe para hoje à noite foram pensamentos e pensadores, serão reflexões, cujo objetivo é para que a gente possa refletir esse nosso momento. E depois daquele seminário da Luísa, eu tive que incluir essa frase aqui no nosso bate-papo, porque o passado nos faz entender o nosso presente. Então, começamos aí, primeiramente, pela gratidão, né? A mais profunda gratidão por esse trio aí, que nesse momento estão de maneira inimaginável, pilotando essa nossa nave com toda a maestria durante essa turbulência. Muito orgulho e muito pertencimento a essa empresa. Cada um desses trouxe a sua expertise, a sua capacitação para esse negócio. E esse trio do Olimpo aí faz com que a gente tenha milhares de vidas transformadas. E aí, como não, né? Como não falar desse cara? Com certeza, sem ele, eu não seria quem eu sou hoje, simples assim. Porque sem ele, eu não teria tido a oportunidade que eu tive de empreender nessa plataforma muito mágica chamada marketing multinível. Porque o sim dele foi responsável por milhares de vidas transformadas. Eu tive a minha vida transformada e eu sei que eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu jamais seria se eu não tivesse embarcado nessa trajetória. Cris, amo você. Bom, vamos falar um pouquinho de quem é a Mabê, né? Estou duplo diamante aqui nesse nosso negócio, sou gaúcha, natural de Porto Alegre, hoje tenho 58 anos, estudei no Colégio de Padres Jesuítas, Colégio Anchieta de Porto Alegre, passei no vestibular para arquitetura, já tomei pau em desenho 1, naquele momento eu precisava aprender a desenhar para ser arquiteta, e aí eu acabei por fazer administração de empresas na PUC. E foi o caminho que eu deveria ter seguido desde o início, porque eu sempre trabalhei na área comercial, a área comercial sempre fez parte de mim, sempre fez parte do meu sangue, e aí eu fui vendedora, fui representante, fui gerente, fui diretora, fui gestora, fui empresária, mas, na verdade, eu sempre fui mesmo, eu nasci já muito fora da caixa. Eu acabei dando uma volta ao mundo de mochila e prancha embaixo do braço, e essa é uma parte que eu gosto muito de contar, que eu morava em São Paulo, fui trabalhar em Portugal, que depois eu fui para Londres estudar inglês, e aí eu resolvi fazer um ano sabático. Fui para Bali, que depois eu fui para Austrália, Nova Zelândia, Tahiti. Cheguei nos Estados Unidos, casei, separei, voltei para o Brasil. E nesse tempo todo eu viajei pelo mundo, liberdade sempre foi a minha palavra de ordem, mas somente dentro da Polishop que eu entendi, que eu me deparei com o entendimento de que eu não tinha um tipo de liberdade, que era a minha liberdade financeira. E há 7 anos atrás, então, essa oportunidade apareceu na minha vida. Eu estava muito bem profissionalmente, mas eu tinha chegado aos meus 50 anos de idade sem saber como é que eu ia me aposentar. Hoje eu vivo em Porto Belo, como o Cris também falou,
numa praia de 20 mil habitantes, na Costa da Esmeralda, em Santa Catarina, uma vila de pescadores, porque voltar a morar na praia era um dos meus sonhos. E eu consegui colocar, através da Polishop, isso na minha vida real. Então, a Luísa falou agora também que a gente aprende ouvindo histórias, a gente aprende contando histórias, e o que eu trouxe para a gente foram histórias, histórias de pensamentos. Eu trouxe aqui alguns dos grandes filósofos da história da humanidade para nos ajudar a entender um pouco mais do que nós estamos passando, a refletir como tudo é cíclico. Porque essa pandemia expôs a gente, expôs o ser humano de como nós somos frágeis. E essa consciência, na verdade, ela vai ser muito benéfica. Porque, embora ela tenha sido muito desafiadora no princípio, o desdobramento dela vai nos fortificar e vai nos fazer ser humanos muito mais fortes do que nós poderíamos ter imaginado. E aí, o primeiro pensador que eu trouxe aqui para nós hoje é Aristóteles, que ele fala que conhecer a si mesmo é o começo de toda a sabedoria, porque a gente passa a gerenciar as nossas vidas através no plano das ideias, de saber quem eu realmente sou. E aí a sabedoria, ela começa na reflexão. E aí eu trouxe essa frase de Sócrates para efetivamente começar o nosso treinamento. Dia 2 de abril de 2014, eu fiz a minha adesão, e eu não podia nem imaginar que rumo a minha vida poderia tomar. E quando eu fiz o meu cadastro, a primeira pergunta que o Cris me fez foi aquela pergunta que a gente faz sempre para todo mundo. Você quer ganhar dinheiro rápido ou devagar? Naquele momento, eu estava muito bem profissionalmente. Eu tenho uma empresa de consultoria empresarial na área comercial. Eu trabalhava com empresas de pequeno e médio porte, basicamente com gestão familiar. E eu não tinha nem tempo e nem cabeça para colocar algo novo na minha vida. Principalmente algo que eu não sabia fazer. E aí, a resposta que eu dei para ele foi a seguinte: não olha para minha cara nos próximos 6 meses. Eu entendi o quanto esse negócio é inteligente na sua forma, na sua plataforma, na sua estrutura. Eu entendi que ele é a solução do meu problema para a minha aposentadoria, mas nesse momento eu não tenho a mínima condição de começar a fazer o negócio. Eu vou me cadastrar, eu vou fazer esse cadastro, mas eu vou fazer quando eu resolver efetivamente me aposentar. E aí, gente, eu comecei a participar das reuniões, obviamente, afinal de contas, eu tinha entrado no negócio, isso fazia parte dos compromissos, né? E aí, eu comecei a ver todo mundo falar da próxima convenção que teria em São Paulo, no dia 25 de maio, ou seja, um mês e pouco depois que eu tinha me cadastrado. E aí, a maneira com que falaram desse evento, de ser extremamente importante, fez com que eu tomasse a decisão de ligar para o Cris e perguntar o que ele achava de eu ir nessa convenção. Eu disse para ele: Cris, eu entrei agora, eu não fiz nada, eu não estudei nada, eu já tinha assinado o Sistema Winner, mas eu não estava assistindo com regularidade. Mas o pessoal está falando tanto aqui dessa convenção, que eu estou pensando em ir. Faz tempo que eu não vou para São Paulo, eu tenho as minhas amigas, quero visitar e rever as minhas amigas, eu já tinha morado em São Paulo, enfim. E aí o Cris me botou aquela pilha que normalmente a gente coloca. E aí esse foi o meu primeiro evento. E dentro desse evento é que a gente toma as decisões. E com certeza esse evento foi o primeiro passo que eu efetivamente, mesmo sem querer dar, acabei dando em prol de mergulhar nesse negócio que, pronto,
fez de mim uma pessoa completamente diferente. Então, a gente vai falar primeiramente do passo 1 aqui, do nosso quadro de sonhos. E aí eu te convido a você ressignificar seu quadro de sonhos, porque talvez esse seja o momento de vermos esse passo tão importante sobre novos enfoques. Porque quando a gente fala de qualidade de vida, e a grande maioria de nós nunca tinha pensado em sonhos, nunca tinha feito um quadro de sonhos, mas quando a gente fala de qualidade de vida, no início, na grande maioria das vezes, a gente pensa em quantidade de vida. A gente quer mais dinheiro no bolso, a gente quer um carro novo, a gente quer uma casa nova, porque às vezes a gente acredita que pelo fato de não termos tudo isso na quantidade que a gente gostaria, a gente não é feliz. A gente já ouviu falar sobre a pirâmide de Maslow, que ela define as necessidades básicas que são atendidas pelas pessoas, onde a base da pirâmide ela corresponde às necessidades mais básicas. E na medida que a gente vai melhorando na nossa qualidade de vida, a gente vai subindo essa pirâmide, e ela é uma pirâmide porque ela tem cada vez menos pessoas. E aí, como é que é crescer dentro dessa pirâmide? É estabelecer que a gente quer, a base dela é o quê? Alimentação, saúde, conforto, segurança. E na medida que a gente vai crescendo, a gente vai procurando esse pacote felicidade, que normalmente ele é mais saúde, é mais conforto, é mais segurança, coisas melhores. Mas aí, quando a gente percebe que nos países mais desenvolvidos, onde essa base da pirâmide ela é mais consistente, as pessoas têm um padrão de vida melhor, a gente percebe que nesses países eles têm o maior índice de nível de suicídio infanto-juvenil e o maior índice de depressão. E aí a gente percebe que o nosso quadro de sonhos ele está mais refletindo aquilo que você quer ter ou aquilo que você quer ser. Então, eu gostaria que você olhasse para o seu quadro de sonhos depois desse treinamento e pensasse se realmente ele só tem coisas materiais ou se ele já evoluiu para buscar coisas que você gostaria de ser. Porque é isso que a gente chama de propósito. Porque quando o nosso quadro de sonhos deixa de ter somente as coisas materiais, eles viram o nosso propósito, eles viram essa palavra tão em moda agora, mas que carrega um poder enorme. Porque ter um propósito é dizer que você busca muito mais do que coisas materiais, mas você busca discernimento, você busca valores, você busca identidade. Porque a falta desses valores, a falta desse propósito, na grande maioria das vezes, te leva para um vazio muito grande. É o propósito que te leva todos os dias, quando você abre os seus olhos de manhã, olha para o teto e você tem motivo para experimentar as infinitas possibilidades que o dia vai poder te trazer. E talvez a busca pelo sentido e propósito da vida seja efetivamente o próprio sentido e o próprio propósito da vida. Essa frase de Cícero é uma frase muito, muito impactante, e por isso eu vou deixá-la um pouquinho mais para a gente poder pensar. E aí eu quero linkar, né, com aquele trio que a gente apresentou lá nos primeiros slides, João Apolinário, Gilberto Guitti, Daniel Rudi, Cristiano Cruz, que eles todos trouxeram as qualidades individuais de cada um, e os propósitos deles é que conseguiram fazer um negócio que tivesse tão fortificado nesse momento tão desafiador da nossa vida. Porque os estudos apontam que somente 5% das pessoas que realmente têm sucesso,
eles têm sucesso por terem estipulado os seus propósitos. E que o poder que leva ao sucesso é o resultado de um esforço organizado em torno de um propósito bem definido. Por isso, analise sabiamente o que você quer fazer. Decida fortemente fazê-lo, firmemente. E execute com uma perseverança inquestionável. Porque quando você colocou a serviço do seu propósito, talvez você não tenha dado passo nenhum. Se você é novo nessa sala e você vai acabar esse treinamento e vai pensar em colocar o seu propósito no papel, nesse momento, você ainda não deu passo efetivo de ação nenhuma, mas você já terá iluminado o caminho. Pensamentos são coisas que podem se tornar coisas poderosas quando misturadas com um propósito definido. E aqui eu quero trazer uma outra reflexão de propósito no coletivo. Porque o propósito individual faz com que ele se torne um propósito coletivo, porque ele é a força que resulta no esforço organizado de duas ou mais pessoas que trabalham unidas na busca da realização de um mesmo propósito definido. E é isso que a gente tem dentro do marketing multinível, que é a soma dos poderes pessoais dos membros de cada pessoa, que dentro de um grupo comprometido com o mesmo propósito, forma o poder em si. E a verdadeira mente humana brilha quando se desvincula do mero uso prático. Essa é uma frase de Santa Teresa d'Ávila. Porque quando você sai do ter e passa a buscar o fazer, a sua mente, você vira um ser brilhante. E aqui eu quero falar do passo 2, de assumir os compromissos. O que é isso dentro do nosso negócio? Querer é poder. A gente ouve tanto, né? Sim e não. Porque querer esperar que as coisas caiam no colo da gente, que elas venham até nós de graça, isso é fantasia. E a fantasia é um vício. E a nossa cultura tem nos levado muito a exercer esse vício. Porque a gente acaba se ocupando da vida dos outros, dos ricos, dos famosos, dos bonitos, e não olhamos para o nosso dia a dia. E vivemos como robôs no piloto automático, sem nenhuma perspectiva diferenciada, numa zona de conforto que muitas vezes não é nem tão confortável ainda. Assumir compromisso significa que aqui a gente vai falar não de fantasia, mas de imaginação. Porque a imaginação é aquela na qual nós projetamos o que queremos para o futuro. Imaginamos eles todos os dias, com todos os nossos poros, com todo o nosso coração. Criamos metas e aí sim assumimos os compromissos de como alcançá-los. É disso que fala esse passo número 2. Tudo aquilo que você vai se comprometer com você mesmo para alcançar tudo o que você realmente deseja. É claro que a gente tem o operacional de RAs, RFs, treinamentos, mas a palavra compromisso em si muitas vezes traz uma conotação de coisa ruim, de pesada, de coisas que não são legais de fazer. Mas simplesmente dentro do nosso negócio, assumir compromisso é exatamente o caminho das pedras. E aqui agora eu vou trazer Pitágoras. Porque se você assume os compromissos, se você sabe o que fazer, se você estipula as suas metas, você coloca ordem na sua vida. E com ordem e com tempo, encontra-se o segredo de fazer tudo e fazer bem feito. E aí, Pitágoras, ele orientava seus discípulos a todas as noites fazerem um diário.
E nesse diário, ele mandava os discípulos analisarem se naquele dia eles tinham se aproximado, eles tinham se distanciado, ou se eles tinham permanecido parados em busca do seu propósito. Porque ele falava que se nós fizéssemos uma reflexão todos os dias, a gente faria pequenas microcorreções, que se deixarmos passar alguns dias, talvez nós nem possamos mais corrigi-las. Ou pior, nem nos damos conta. E aí, pequenos detalhes que talvez tenham nos passado despercebidos lá na frente, poderiam vir a ser um grande diferencial seu. E agora a gente passa pelo passo 3, que é a lista. Se a gente se propõe a revisitar o nosso quadro de sonhos sobre outras perspectivas, talvez seja interessante também você olhar a sua lista sobre outro prisma. Construir uma nova lista com uma nova energia. E a todos vocês que são novos, a gente sempre fala que a nossa lista é sempre uma lista que é um organismo vivo, que você deve incluir nomes e novos nomes todos os dias, para que ela não se acabe nunca. E aí eu quero trazer, então, Heráclito, que tudo flui, tudo está em movimento e nada dura para sempre. O que significa que os nãos nunca serão definitivos. E aí, nesse momento de pandemia, foi muito comum a gente começar a revisitar pessoas que a gente já tinha chamado há muito tempo. E aí é muito comum das pessoas olharem para ti e dizerem assim: nossa, mas você ainda está na Polishop? E aí a vontade que a gente tem de perguntar: nossa, e você ainda é médica? Você ainda é advogada? Você ainda é dentista? Porque se você faz essa pergunta de volta para as pessoas se acham meio ofendidas. Como assim? Mas elas acham muito engraçado perguntar se você ainda está na Polishop. E aí a gente chega no nosso passo de contatar e convidar. E aqui a Luísa falou no nosso primeiro treinamento o quão é importante a gente fazer um form bem feito. Porque isso fica muito mais fácil para que a gente faça o convite, para que a gente apresente o plano e para que a gente feche faça o fechamento. Mas o que eu quero ressaltar aqui nesse momento é que contatar e convidar, que não são coisas, não são a mesma coisa, contatar é diferente de convidar, e a gente tem um monte de treinamentos fantásticos no nosso sistema Winner sobre isso, mas a única coisa que eu quero dizer aqui que é um processo que dá início a que o nosso fechamento seja extremamente tranquilo. O contatar e convidar é um passo extremamente importante, porque é a sua postura que irá impactar o seu novo prospecto. E aqui a gente chega no nosso passo 5, que é no mostrar a nossa oportunidade. E é aqui que eu venho falar, então, de Platão, do mito da caverna. Bom, eu vou aqui contar o mito da caverna para quem não conhece. Vou contar o mito da caverna de uma maneira bem lúdica, com as minhas palavras, sem as metáforas. E me desculpem os estudiosos, mas a ideia do mito da caverna aqui é somente para uma ilustração, porque eu quero fazer uma ponte com o nosso negócio. Platão escreveu sua obra em ensaios e cartas, e o mito da caverna é um dos mais conhecidos dele. Bom, a grande maioria dos homens vivia em uma caverna úmida e escura, acorrentada, de frente para uma parede. Atrás deles, bem no centro da caverna, tinha uma enorme fogueira. Mas havia alguns homens livres que transitavam pela caverna. Esses homens que estavam virados para essa grande parede
acorrentados, eles não sabiam da existência desses homens livres. E a única coisa que eles viam eram sombras refletidas passando pela parede. Mas era muito importante que eles permanecessem ali, acorrentados. E por eles estarem assim, eles não conheciam outra realidade. A vida era aquilo, estar sentado à frente daquela parede. E aqui eu quero fazer um parêntese nessa nossa narrativa, porque a consciência, ela se dá através dos contrastes. A gente só sabe que existe o branco e preto porque existem as duas cores ou toda a gama de cores. A gente só sabe do silêncio porque existe o som. A gente só sabe da escuridão porque existe a luz. A gente só sabe que sair de uma vida automatizada como robô se a gente aprender a ter sonhos. Mas, num determinado momento, alguns deles começaram a se questionar se realmente aquilo era tudo que existia na existência. E aí, um deles começou a virar a cabeça muito de leve, porque ele nunca tinha feito isso na vida. E aí ele começou a cada vez mais a virar a cabeça, cada vez mais a virar a cabeça, e aí ele reparou que lá no fundo, bem longe, tinha um ponto luminoso totalmente diferente daquela luz alaranjada daquela fogueira da caverna. E aí ele começou a ter uma centelha, sabe, um clique? Sabe aquele querer mais que vem de dentro do coração, de procurar ver se realmente o que é aquilo? E aí ele tentou começar a convencer os mais próximos, mas ninguém deu ouvidos. E um certo dia ele conseguiu, então, fugir. Ele se libertou e foi dirigindo para aquele ponto. O terreno era plano e parecia que tudo ia ser fácil chegar lá. Mas para quem teve uma vida inteira sentado, acorrentado, não foi nada fácil. Aprender a caminhar, desenvolver seus músculos, não tinha sistema Winner para ensinar. Mas ele foi e chegou lá perto daquele pontinho. E quando ele chegou naquele ponto, ele viu que aquele ponto era lá em cima de uma escarpa extremamente difícil, uma parede muito difícil de subir. E aí, ele começou a subir aquela parede. E ele subia um pouco, via progresso, aí depois caía, cadastrava um que ia ser, nossa, esse cara vai ser demais. E aí o cara chegava e não fazia muita coisa. Aí ele subia mais um pouquinho, e aí ele caía de novo, e aí ele subia mais um pouquinho, mas aos poucos ele conseguiu chegar lá. E finalmente ele chegou no buraco da caverna. E quando ele saiu, ele viu aquela luz intensa de sol, que ofuscou os olhos dele, e ele ficou totalmente cego. E a primeira sensação foi de sair correndo e voltar para trás, e voltar para tudo. Que ele devia ter escutado os outros. Depois de tanto trabalho, ele chega num lugar que ele fica cego e não consegue mais enxergar nada. Muita gente volta nesse momento. Só que ele estava tão exausto que ele resolveu sentar um pouco. E aquele sol começou a esquentar o corpo. E aos poucos os olhos foram se acostumando. E ele começou a vislumbrar um céu azul, as montanhas verdes, o sol, e viu um espetáculo impressionante que ele nunca tinha imaginado. E olha só, ele olhou para o lado, quem é que estava lá? Cristiano Cruz, Daniel Ruri, Gilberto Guitti, João Apolinário. Nesse momento ele estava no céu, ao lado de todos aqueles semideuses do Olimpo, vendo uma paisagem que ele nunca tinha imaginado. E aqui eu vou fazer outro parênteses, porque faz parte da natureza de algumas pessoas dividir essa magnitude com os outros. Não ver só a superfície, não olhar só para o seu umbigo. E aí, nesse momento que o cara estava lá no céu, o que ele fez? Ele resolveu voltar. Porque ele precisava contar para as outras pessoas. Ele precisava compartilhar tudo aquilo que ele
tinha vivenciado. E aí o cara volta. E para descer todo santo ajuda, ele vai caindo, ele vai rolando, ele vai até lá embaixo, e ele corre, e ele consegue chegar no lugar onde todos estão acorrentados. E quando ele chega, ele ainda está meio cego, porque o contraste agora do escuro acabou deixando ele com a vista turva. E aí ele chega todo lanhado, todo estrupiado, e ele começa a contar tudo que tem lá. Que você vai se misturar com os grandes líderes, que você vai conhecer pessoas incríveis, que você vai viajar, que você vai ter qualidade de vida, liberdade financeira, vai virar milionário, vai ganhar Mercedes. E aí, gente, as pessoas olharam para aquele cara todo estrupiado daquele jeito e nem pensaram. A gente não está todo estrupiado, mas a gente tem a sensação que as pessoas te olham para a tua cara e dizem, cara, isso não faz sentido. Quem é que vai acreditar? E é nesse ponto que eu queria chegar. Que nesse momento, o que a gente deve buscar é sermos muito bons em como atingir a alma e o coração das pessoas. É como contar a nossa história. A Luísa falou muito disso agora. Um dos livros do Robert Kiyosaki, ele fala que quando ele começou a ir nas RAs, né, nas RFs, nas reuniões de marketing multinível, uma das coisas que ele mais chamou a atenção dele foi como os oradores conseguiam tocar a alma e o coração das pessoas. Como é que hoje a gente vai falar para todos aqueles que a vida toda trabalharam na corrida dos ratos, que estavam ali encorrentados, olhando para uma parede, que existe algo além? Como é que hoje a gente vai falar para quem está desempregado e dizer que isso é uma excelente solução? Que você, se você não fizer nada, não vai resolver. Como é que a gente vai falar para aquelas pessoas que estão depressivas e dizer que o nosso negócio é um negócio de relacionamento e que essa poderá ser a sua enorme cura? Como falar com aqueles que ainda não se organizaram com essa vida pandêmica de criança e trabalho em casa e etc., todos aqueles desafios, que se você assumir mais uma atividade, é essa que vai ser a sua solução. Como falar com pessoas que estão aposentadas e estimulá-las a se tornarem ativas de novo? Como? É contando a nossa história. Porque a gente já foi lá do lado, a gente já saiu da nossa caverna, a gente já viu, a gente já experimentou. E isso não é fantasia, isso não é ilusão. Danielle Huri entrou na Amway quando ela já tinha 32 anos. O marketing multinível vem crescendo no mundo inteiro há décadas. Ele nem começou no Brasil. E nós estamos ainda ressignificando o marketing multinível aqui no país com a Polishore. O mito da caverna, aqui tem a metáfora com a luz ainda na ideia, na ideia do bem. Para que você olhe as coisas sob o prisma do bem. Que aqueles que olham para fora da caverna, eles enxergam com toda a nitidez, porque eles veem iluminadas, porque é tudo iluminado pela luz. O mito da caverna nos diz que o centro do universo não sou eu com os meus pensamentos mesquinhos querendo aparecer. O mito da caverna nos diz que isso significa perguntar por que tudo isso serve. O mito da caverna nos ensina que o marketing multinível, ele nos ensina como eu posso servir a tudo isso. Essa foi uma das maiores lições que eu aprendi aqui dentro. Que a gente veio para servir e não para ser servido. O mito da caverna te coloca a certeza de que você está a serviço dessa grande lei.
de como eu posso interferir e ajudar no sentido no que é bom para outra pessoa. Pensar primeiro no outro, depois na gente, porque o resultado da gente vai ser mera consequência. Eu que vim do mercado corporativo, onde a gente estava puxando o tapete de todo mundo, onde alguém precisava perder para o outro ganhar, você entrar numa plataforma que você não pensa mais no seu umbigo, que você vai pensar no outro, isso te transforma como pessoa. E aí a gente chega no passo 6, no fechamento. E aqui eu quero trazer Sócrates. Tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Sócrates, na verdade, ele foi o mestre de Platão. Ele era uma pessoa muito simples. Dizem que ele não sabia nem escrever. E naquela época não existia papel, não existia nada escrito, e, enfim, os escritos eram para muito poucos. Então, era muito comum os grandes pensadores irem para as praças centrais e divulgarem os seus pensamentos. E aí se criou a classe dos sofistas, que nada mais eram do que pessoas que iam para as praças, mas eles eram pagos pelo governo para falarem exatamente tudo aquilo que o governo queria que eles falassem, que o povo ouvisse. E Sócrates ficava indignado com isso, porque ele não ganhava nada para falar e ele falava o que vinha da alma dele, ele falava o que vinha do coração. E aí até que chegou um ponto que deram para ele 3 alternativas. Ou ele calava a boca, ou ele recebia dinheiro para falar o que eles queriam que ele falasse, ou ele tomasse cicuta. E aí a gente sabe o final da história. Mas, nesse momento, Sócrates tem uma grande passagem que os discípulos dele, super entusiasmados com toda aquela inteligência que ele tinha, que era uma inteligência nata, perguntaram para ele se eles acorrentassem os 30 tiranos de Atenas na sua frente, e se ele ficasse durante horas e horas, dias e dias, falando sobre filosofia, ele poderia transformar esses tiranos de Atenas em filósofos? E aí Sócrates deu uma risada e contou uma história. Ele disse que a mãe dele era uma parteira. Ela era uma excelente parteira. Só que ela jamais poderia dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Nós aqui estamos grávidos desse negócio. Nós temos que saber despertar essa centelha nas pessoas, porque algumas delas têm essa centelha adormecida, outras não estão grávidas. Então, o nosso maior desafio é ter o discernimento de saber quais são essas pessoas cuja semente de gravidez por algo diferenciado existe dentro delas, e quais as pessoas que nunca entrarão no nosso negócio. Então, tente ter o discernimento para entender esses 2 grupos de pessoas e investir o seu tempo naquelas cuja aquela faísca está lá dentro. E aí a gente tem o passo 7, o passo do aconselhamento. O que aconteceu lá dentro da caverna? Aconteceu que, aos poucos, algumas pessoas vão começar a acreditar que realmente existe algo lá fora. E aí nós teremos alguns aprendendo a criar músculos dentro do nosso sistema Wiener. Nós temos outros que já começaram a caminhada. Nós temos outros que estarão aprendendo a subir a escarpa. Nós temos outros que chegaram na abertura da caverna, mas nós temos outros que já estão lá,
já estão no Olimpo. Não importa em que parte desse processo você esteja. O que importa é que nesses 10 anos, muita gente já fez esse trajeto. E aqueles que já percorreram esse caminho sabem de todas as etapas e têm uma visão global de como as coisas se processam. Daniel Ruhr e Cristiano Cruz, eles já estão lá. E o papel deles é nos ajudar, quem está nessa porta da caverna, que por sua vez ajuda quem está na escarpa, que por sua vez ajuda quem está no caminho, que por sua vez ajuda quem está ouvindo o mito da caverna pela primeira vez. E aí a gente tem o nosso passo 8, que é o nosso passo da duplicação. A duplicação consiste em fazer girar essa roda. Mas essa nossa roda, ela não gira em círculos. Sabe por quê? Porque toda vez que a gente dá um passinho, a gente aprende algo. E quando a gente volta para o passo 1 de novo, a gente já cresceu, a gente já aprendeu, a gente já sabe como fazer melhor. E aí ela gira em espiral. E a cada ciclo você aprende um pouco mais no processo. E aí você vai subindo e vai subindo. E aqui eu quero trazer algumas reflexões. Se você estivesse hoje na frente de Platão e ele te perguntasse quem é você, o que você teria para responder para ele? Porque o reino animal, o reino vegetal, até o reino mineral, eles vivem, né, por um propósito. Eles estão lá simplesmente seguindo a natureza deles. Mas é o ser humano que veio para esse universo para agregar algo extra, como valor, virtude e sabedoria. E a única permanência é, na verdade, a impermanência, ou seja, a mudança. Para que a gente possa transcender os limites de uma época. O marketing multinível, e principalmente o negócio da Polishop, que não é um marketing multinível, ele é o marketing multinível da Polishop, é uma escola de negócios para toda a nossa vida, em todos os sentidos. E esse é um momento único. É um momento único porque o cenário, ele está ávido de tudo aquilo que o nosso negócio tem para entregar. Algo que não tem desembolso de dinheiro, uma empresa sólida, com uma marca fantástica. As pessoas estão desempregadas, as pessoas estão precisando de uma renda extra, as pessoas estão querendo se reinventar, as pessoas estão com a mente aberta para o novo. Aproveite esse momento único. Aproveite esse rumo 30. Por quê? Porque o Gilberto, o Daniel, eles já olharam o nosso novo mito da caverna. Eles já estão nesse negócio há mais de 30 anos. Toda aquela trajetória que eles nos ensinaram nesses 10 anos a chegar naquela boca daquela caverna. Existe uma outra boca de caverna que nós vamos chegar, que vai ser muito mais grandiosa e muito melhor do que tudo isso que a gente já viveu e já vivenciou nesses primeiros 10 anos. Eu tenho dito muito para as pessoas que uma das coisas do meu propósito, um dos itens do meu propósito, é que quando eu chegar a 70 anos, e em 2030 eu vou estar com 68 anos,
Ou seja, daqui a 12 anos, eu estarei com 70 anos. Eu tenho dito que dentro desse negócio, e toda vez que você fala do seu propósito para as pessoas, para o universo, ele se torna cada vez mais presente, cada vez mais forte em você. Eu sempre tenho dito que eu serei uma pessoa milionária, mas eu não serei uma pessoa milionária porque eu vou ter dinheiro no banco. Ele vai estar lá. Mas eu serei uma pessoa milionária porque eu só chegarei lá porque nessa trajetória eu terei impactado milhares de vidas nesse nosso Brasil e depois no mundo inteiro. A gente tem uma ferramenta de transformação. Essa mudança, ela nunca foi tão latente. Eu digo que Rumo 30 não é uma autoajuda, é uma alta ajuda. É uma alta ajuda que todos nós temos que assumir o compromisso como empresários, como empreendedores, de ajudar a roda da economia do Brasil e do mundo a voltar a girar. E aqui eu vou terminar deixando ainda uma frase de Platão, que se lutarmos com fé, estaremos 2 vezes mais armados. Na busca do nosso propósito, nessa trajetória até 2030, nós estaremos todos juntos, podendo tirar as pessoas do fundo da caverna e mostrando um mundo com luz que a gente já viu e que a gente já experienciou. Gratidão por tudo, gratidão por todos, gratidão por todas as pessoas que fizeram parte da minha vida e da nossa vida dentro dessa trajetória. A gente nem começou. A gente tem infinitas possibilidades pela frente. E a gente está num momento único de poder explodir o nosso negócio. E explodir a nossa pessoa. Um grande beijo para todo mundo, muita saudade e um beijo no coração.